noite para nossa live. Projeto Mulheres Inspiram Mulheres. Esse projeto que começou em 2020, estamos na nossa segunda edição. E é um projeto, né, onde mulheres inspiradoras, mulheres medicinas, irmãs de caminhada, terapeutas se juntam, né, nesses encontros online para compartilhar seu servir, os seus dons, seus talentos e ser uma inspiração para todas vocês, seguidoras, todas nós, que eu também estou aqui me inspirando através dessas mulheres, onde elas compartilham, né, aquilo que reverbera no coração delas, aquilo que elas ofertam e vivem na vida delas. E isso nos auxilia no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento feminino. Já passaram várias mulheres, irmãs por aqui. Temos todo esse mês de abril ainda com lives maravilhosas. E hoje eu tô recebendo duas mulheres queridas, duas irmãs de caminhada, terapeutas de Ayurveda, que eu conheci ao longo dessa jornada. A gente vai reconhecendo, né, muitas irmãs, conhecendo muitas mulheres, aprendendo muito umas com as outras. E hoje duas mulheres estão aqui, né, e vão estar compartilhando. Uma delas é a Ângela, que mora aqui pertinho da minha cidade, em Santa Rosa. A Ângela, ela é terapeuta de Ayurveda, nos conhecemos no curso do Theta, ela foi minha aluna do curso do Theta Healing. E outra queridona que tá aqui é a Daya, a Dayana também, nos encontramos, nos conhecemos, né, nos círculos do feminino. E ela vai estar aqui também compartilhando, ela é terapeuta de Ayurveda, de fitoterapia, de ginecologia natural, e hoje ela vai estar aqui junto com a Ângela, as duas, e comigo, né, nesse debate, nessa conversa, nesse bate-papo sobre Ayurveda na saúde da mulher. Confesso para vocês que eu tenho muita curiosidade sobre esse tema, não conheço nada, mas me sinto muito inspirada, né, em saber mais e reconhecendo que isso é muito importante, né, nesse olhar integral para o nosso feminino. E a proposta aqui do Mulheres Inspiram Mulheres e também do meu trabalho, por isso, de trazer essas mulheres, é que a gente possa se desenvolver de forma integral e olhar para a nossa saúde também. E como uma profissional da área da saúde, que eu também sou, né, sou fisioterapeuta, senti que era muito importante a gente olhar para esse aspecto da nossa saúde, trazendo as terapias integrativas, né, integrando as terapias nesse cuidado. E se vocês estiverem por aqui, já vou convidar vocês para vir conosco, participar aqui conosco. Tá aqui, uma já me deu oi, a Daya. Peraí. E a Daya. Vou colocar só o nome na live para quem está chegando se familiarizar com o tema. Convido as amigas também que estão por aí para vir para esse bate-papo. Já estão aí, meninas, só um momento. Vou só colocar o nome da live. Aí, agora vamos passar. Aí. Sejam bem-vindas! Boa noite! Boa Boa noite! noite. Tudo bem, meninas? Prazer estar aqui com todas. Prazer é meu recebê-las aqui, é um prazer imenso mesmo. Fico muito feliz que vocês tenham aceitado o convite e tenho certeza que vai ser muita contribuição. Convido vocês para se apresentarem, contarem um pouquinho quem vocês são, da onde vocês são, qual é o servir de vocês, conhecê-las mais. Então, quem sentir de iniciar, fica à vontade. Eu posso começar, eu só preciso não devagar tanto assim, porque senão nossa live vai ficar só na minha história, né? Então, meu nome é Ângela, moro em Santa Rosa, sou servidora pública, né? Há um tempo já, mas descobri no Ayurveda assim, uma grande paixão. E hoje, depois de fazer um curso bem longo, assim, estou começando aos pouquinhos a atender também e trazer aqui para a região,
todo mundo que quiser, né, ter essa noção do que é o Ayurveda, de conhecer e fazer os tratamentos mais naturais, assim, nessa pegada mais natural, né, voltada para alimentação, para algumas terapias, enfim, para nossa saúde e longevidade. Seja É bem-vinda. isso. Bom te ver, mesmo online, mas muito bom te rever, né? A É, gente né? só acaba se falando Verdade, saudade. online. Seja bem-vinda, querida. Daya, se apresente, nos dê Então, eu sou Dayana, eu sou terapeuta em Ayurveda, como tu falou, né? Também trabalho com a ginecologia natural e com as ervas, que são a minha grande paixão. Nos atendimentos, eu tento unir tudo isso, né? Porque está tudo muito conectado. Eu sempre digo que a ginecologia natural é muito ayurvédica. Tem essa base toda que a Ayurveda me trouxe lá atrás e que foi despertando, assim, sabe? Essa vontade de focar um pouco mais nessa questão do universo feminino. Então, eu também faço os atendimentos aqui em Blumenau. Opa! Eu faço os atendimentos aqui em Blumenau, mas também atendo online. E outra coisa que eu amo fazer, que a Vera me trouxe, são as massagens, né? E isso é muito, muito legal, muito especial. Esse não dá para fazer online, só presencial, né? Porque tem toda essa importância do toque, assim. E é algo bem interessante, que inclusive, né, a gente vai dar umas dicas como vocês podem fazer em casa, no seu dia a dia, dentro desse cuidado que a Ayurveda traz para a saúde da mulher mais específica. gratidão, Daya. Que bom te encontrar aqui de novo, né? E meninas, eu não tenho, né, conhecimento, mas eu tô aberta, eu acho que todo mundo que tá aqui tá muito curioso e quer saber como que pode contribuir na saúde da mulher, né? Que é um público que todas nós aí interagimos, profissionalmente, também nas nossas relações pessoais. E deixo para vocês, assim, acho que eu vou trazer uma pergunta, né? Quem sabe? Como que a Ayurveda pode ajudar na saúde da mulher? Onde começamos nesse cuidado em relação à nossa saúde, usando dessa sabedoria, né? Assim que eu poderia dizer, dessa sabedoria, dessa terapia. E aí deixo para vocês ir costurando essa prosa, essa conversa. E as pessoas que estão aqui também sintam-se à vontade, sintam-se em casa, nessa roda, para também estar trazendo as suas questões, contribuindo, fazendo as suas. E a gente vai de uma forma bem simples, bem como uma conversa, uma prosa e falando sobre isso. Legal. Bom, vou começar, né, Daya? Que tem muita coisa pra gente falar. Eu e a Daya estávamos discutindo, e antes de eu entrar, então, nessa questão de como a Ayurveda pode ajudar as mulheres, né, nessa questão do feminino, enfim, a gente vai trazer para vocês um resumo, assim, do que é o Ayurveda, né, porque a maioria das pessoas, muitas pessoas ainda não conhecem, tá? Ótimo. Então, eu vou tentar fazer um resumo, assim, então eu vou tentar ser bem breve para também sobrar depois um tempo para a gente ir tirando nossas dúvidas e conversar a respeito do tema, tá? Então, pessoal, meninas, né? Para quem não conhece, Ayurveda, de sânscrito, Ayu significa vida e Veda significa conhecimento ou ciência. Então, Ayurveda seria a ciência da vida, né? Ou a ciência para ter uma longa vida, a gente diz assim. E o Ayurveda, ele é o mais antigo sistema de saúde que se tem notícia, né? Ele é mais conhecido na Índia, mas vem se expandindo aí por todo o mundo. E graças a Deus chegou aqui no Brasil também, aqui em Santa Rosa, e está chegando aqui nas nossas casinhas, né? Segundo os livros, ele surgiu de 3 a 5 mil anos antes de Cristo. Não se tem certo a data, porque naquela época os ensinamentos eles eram passados a gente chama de Guru Paramparam, né?
que era de mestre para discípulo, e isso era feito em forma de versos, para se memorizar. Então, se demorou um tempo até que esses ensinamentos fossem, de fato, colocados no papel, né? E, chegam, então, até nós, né? Então, de fato, é muito antigo, né? E não se tem exatamente ideia se são 3.000, mas mais ou menos isso. E o Ayurveda, a história do Ayurveda é muito bonita, assim, porque contam os livros, as escrituras sagradas, que ele não foi desenvolvido ou criado por médicos, né? Segundo o Ayurveda, as escrituras, o Deus do universo, que é o Brahma, né? Lembrou do Ayurveda, ele se lembrou do Ayurveda, então ele foi repassando aos deuses e semideuses até se chegar na forma humana, né? É muito legal essa história, assim, eu adoro particularmente. E segundo o Ayurveda, tudo que existe na face da Terra é constituído de 5 elementos básicos, que é ar, éter, fogo, água e terra. E assim, né, nós também. É claro que existem outros elementos, mas basicamente são esses 5, né? E assim nós também, né? Nós somos compostos desses 5 elementos, uns mais que outros, enfim. E é no momento da nossa concepção e também pela constituição dos nossos pais que a gente vai ter mais um, mais outro, né? Então, para o Ayurveda, a combinação desses elementos, por exemplo, o éter e o ar, a gente diz que forma o dosha vata, né? Na verdade, o vata, o dosha significa desequilíbrio, né? Mas para vocês entenderem, assim, o vata. Então, o vata, geralmente, quando se tem uma constituição mais vata, com esses 2 elementos, né? Claro que a gente tem todos, né? A gente tem todos, mas tem um pouco a mais, digamos assim, desses 2. Geralmente são pessoas mais ou muito altas ou muito baixas, com uma estrutura óssea assim mais pequena, mais miúda, né? Às vezes desproporcional, geralmente são aquelas pessoas que têm uma pele mais seca, que sentem mais frio. Os vatas, eles são muito móveis, eles falam muito, então, como a pessoa que vos fala, né, falam rápido, e quando em desequilíbrio, eles costumam afetar mais o intestino grosso. Então, sofrem de constipação, de gases, às vezes tem zumbido no ouvido, falta de memória, muito medo, muita ansiedade, né? São aquelas pessoas que não conseguem muitas vezes dormir por conta do medo mesmo, pensando, não, o que vai acontecer se né, isso, aquilo, enfim. A outra constituição, que seria a outra combinação, que seria água e fogo, a gente chama de pita, né? As pessoas que têm mais água e fogo, então que são pita, elas têm uma estrutura mais mediana, os músculos mais definidos, né? Aquela pessoa que malha um pouquinho na academia, já os músculos brotam, né? Também são móveis, segundo o Ayurveda, são as pessoas que são mais inteligentes, racionais são bem, aquelas pessoas bem racionais, que é 880, sabe? É isso ou não é? E quando em desequilíbrio, são aquelas pessoas também que ficam bem nervosas, né? E quando em desequilíbrio também, os órgãos que mais afetam o corpo é estômago, fígado, intestino delgado. Então, essas pessoas, ela tendem a ter mais, o intestino mais solto do que o preso, diferente da constituição mais vata, né? Elas tendem a ter mais azia, raiva também, perfeccionismo. São aquelas pessoas que geralmente sentem mais calor, né? Quantas pessoas a gente que preferem o inverno, né, do que verão, sentem muito mais calor do que as outras. E eles já não conseguem dormir à noite tentando resolver problemas. A gente diz que eles ficam fritando pensamentos, né? Não é um de medo, mas sim é tentando resolver os problemas. E o Kapha, então, seria a constituição mais de terra e água, né? Porque a terra e a água, ela forma uma lama, né? A lama, ela é pesada. Então, são aquelas pessoas que têm a ossadura mais larga, que têm o olhão, que têm o peitão, que têm o quadril largo, tipo Juliana Paz, né?
eles têm a tendência a ser mais obesos, então, porque o kapha ele acaba retendo bastante os alimentos, digamos assim, eles sugam, né, tudo que eles comem, enfim. Mas quando em desequilíbrios, eles acabam sendo umas pessoas mais embotadas, assim, que não têm forças para sair de casa, querem ficar só no sofá, sabe? A depressão CAFA também é bem mais perigosa, né? Porque essas pessoas, geralmente, elas não têm aquela atitude de se ajudar. Mas quando em equilíbrio, são as pessoas que têm a melhor imunidade, segundo a Ayurveda, né? A melhor memória, quando aprende, de fato, não esquece mais, né? Então, segundo a Ayurveda, tem essas várias combinações. Nós somos todos eles. Nós somos Vata, nós somos Pitta, nós somos Kapha, né? Só que uns têm um dosha maior que o outro, né? E, e há fases da nossa vida também que esses doshas, ele atuam mais. Por exemplo, na infância, que é até mais ou menos os 16 anos de idade, o dosha kapha, ele está mais presente, né? Porque a gente precisa reter, como eu falei, ele retém mais os alimentos, né? A gente precisa reter, mais ter essa retenção de energia, porque a gente está em desenvolvimento, certo? Dos 17 até mais ou menos aos 50 anos, a predominância é do dosha Pitta, tá? Porque a gente precisa desse fogo do Pitta, dessa combustão para trabalhar, dessa disposição, né? Para dar um sangue pelo trabalho, que a gente diz assim. E após os 50, 60 anos, a gente entra para uma idade mais vata, né? Vai se conectando mais com o lado etéreo, porque o vata, então, como eu falei antes, ele é ar e éter, né? Então a gente vai buscando mais o espiritual, o corpo também ele vai secando, depois a gente vai falar de repente um pouco da menopausa, né? Vamos ver como é que vai vendo, a gente vai falar bastante dessa idade vata, acredito eu. Então, o corpo vai ficando mais seco, o ar vai adentrando nos ossos, vai dando problemas de osteoporose também, Alzheimer, né? Então, dependendo do processo da vida, assim, da uma alimentação, uma digestão, escolhas erradas, estresse, sedentarismo, da idade que eu tô, né? Eu posso, e eu vou desequilibrando, né? A gente tá toda hora em desequilíbrio, né? Dependendo tudo disso que eu falei, da idade, da alimentação, enfim, eu vou desequilibrando. E o Ayurveda, ele tenta, então, dar algumas orientações no sentido de qual a alimentação correta para ti, né? Dependendo da tua fase de vida, dependendo do teu desequilíbrio, né? Que tu é, se tá mais vata, se tá mais kapha, se tá mais pita. Algumas terapias, como a Daya falou, né? De massagens com óleo, para ir equilibrando esses doshas, né? Diminuindo. Porque para o Ayurveda, quanto mais próximo a gente estiver da nossa constituição inicial, que é aquela lá que a gente recebeu na concepção, quanto mais próximo a gente estiver dessa constituição inicial, mais saúde e longevidade a gente vai ter, né? Então essa é mais ou menos uma breve introdução inicial, só para mais ou menos você saber o que é o Ayurveda, né? Como o Ayurveda vê em relação a esses elementos, então como a gente é constituído, porque tudo aqui a gente vai falar a partir de agora, a gente vai falar muito em dosha, né? Em vata, em pitta, em kapha, em alimentação, enfim, então queria trazer essa introdução inicial para vocês mais ou menos entenderem o que é o Ayurveda e o que a gente vai estar falando a partir de agora, do que é essa combinação, esses elementos, enfim. E agora eu vou passar então a palavra para a Daya, que vai começar especificamente falando do nosso tema, né? Então, que é saúde da mulher. E vamos desenvolvendo, como a Aline falou, como vai ser um bate-papo, né? Vamos ver o que vai sair a partir daí. Então, como a Ângela disse, né, os doshas, eles dançam na nossa vida, conforme a gente vai dançando pela vida também, né? Então, quando a gente é criança,
E agora, né, especificamente assim, falando da saúde da mulher, a gente precisa de muita nutrição, porque a gente está no dosha kapha. E a gente está muito conectado com a nossa mãe, né? Porque a gestação, ela é kapha. E aí, enquanto que a mulher ainda está no puerpério, né? Até uns 3 anos ainda, aquela criança acha que ela faz parte da mãe. Então, ela tá kapha como a mãe dela. E aí é nesse momento que a gente precisa cuidar muito de nutrir essa criança, né? E nutrir não só de alimentação, mas nutrir de amor, de carinho, porque se essa menina cafa, né, nessa fase da vida que ela tá cafa, ela recebe a nutrição que ela necessita, muito provavelmente as outras fases da vida dela vão fluir com mais facilidade, né? Porque ela teve uma base sólida. E aí, quando a gente tem a nossa menarca, que é, né, por volta ali. Bom, lá atrás costumava ser com uns 15, 16 anos. Agora, por conta de alimentação, tá tudo meio adiantado, né? Então, às vezes as meninas estão menstruando com 11, 12, 10 anos. E isso também é algo para a gente pensar sobre, né? Porque, de repente, se naquela fase CAFA, olha só que interessante, por isso que eu sou apaixonada pelo Ayurveda, né? Ela recebeu uma nutrição que era deficitária, né? Com certeza isso vai alterar o período de menarca da menina, sem dúvida nenhuma. E como a menarca marca a fase pita na nossa vida, que é a fase que a gente é regido mais pelo fogo, a gente precisa cuidar muito na primeira infância com alimentos industrializados, porque eles são os que mais aumentam o nosso fogo interno. E aí isso com certeza vai acelerar esse processo que poderia acontecer de uma forma mais harmônica e orgânica, né? Então o que pode acontecer? Vir um pouco antes essa menstruação. Mas independente, né, se ela vem num tempo mais orgânico ou não, com certeza aquele corpo, né, ele vai se modificar. E aí essa menina, ela vai entrar na fase pita. E aí é muito interessante porque isso casa muito com o que a gente sente quando é adolescente, né? A gente sente raiva, a gente é rebelde, a gente quer quebrar as regras, porque a gente, quando é adolescente, se acha o gás da Coca-Cola. E essas são muito características do Pita, né? Desse doce em si. Não só de pessoas que são Pita, mas do doce em si, né? Ele vai trazer essa coisa de uma potência muito grande. E aí, quando chega esse período da menarca, a gente precisa ter muita empatia com essa menina, né? Porque de fato ela está passando por uma transformação imensa. Ela foi de um momento em que ela tinha toda uma nutrição, tinha todo um carinho, tinha todo um cuidado, né? No corpo dela, inclusive, e na mente dela. Ela estava no período terra dela. Então ela estava muito lenta, conectada com outro ritmo, sabe? Esse ritmo da vida mesmo. Mas aí, quando entra, né, na fase pita, é o ritmo de fora que começa a pressionar, né? Porque o pita é muito isso, assim, também, muito regido por regras, né? E por cumprir coisas. E aí, quando entra essa fase da menarca, essa menina realmente ela vai sentir toda uma pressão externa, social, mas também algo muito interno. Aquele fogo, ele começa a acender, né? E aí, às vezes, vem as explosões, que podem ser de temperamento e que podem aparecer na pele. Por isso que é a fase que a gente tem as espinhas. Aí a gente tem espinha, é adolescente. Ai, meu Deus, aí fica mais desesperada ainda e só piora. Então, nesse período de menarca, o que essa menina precisa? Ela precisa de uma alimentação
que vai acalmar tudo isso, né? Que vai aquietar esse dosha pitta. Então, de fato, assim, precisa cuidar muito com toda essa questão dos industrializados, né? Das coisas prontas de pacotinho, assim, e comer mais coisas que venham da natureza, né? Que a natureza tem toda essa sabedoria que vai se organizar dentro do corpo e fazer os movimentos necessários para acalmar um pouco, sabe? Esse fogo interno que está muito alto. E aí, então, é nesse momento, né, que a gente precisa prestar bastante atenção e se a gente conseguir já começar a fazer todo um mapeamento do ciclo a partir daí, fantástico, né? Porque essa menina vai conseguir ter uma outra relação com o ciclo dela. Eu lembro quando eu menstruei pela primeira vez, a minha mãe dizia: anota o dia que veio a tua menstruação e anota o dia que ela terminou. Hoje eu consigo ver assim que já era, né, uma tentativa dela assim de me fazer observar o meu corpo, a minha ciclicidade. Só que, claro, como o Pita ele também é muito instável, né? Porque o fogo, às vezes ele tá alto, às vezes ele tá baixo. Então, essa questão da menstruação, principalmente ali nos primeiros ciclos, ela pode também ser instável, né? Isso é bastante comum, assim. Então, pode ter ciclo que vai vir muito sangramento, outros não vai vir nada, outros vai vir pouco. Então, vai levar um tempo para se estabilizar. Mas, se a gente conseguir, né, observar que a gente está numa fase que o fogo já está alto, então a gente pode evitar coisas que vão botar mais lenha na fogueira, né? E aí é, é interessante essa menina começar a comer coisas que venham da terra, que vão conectar ela lá com aquela energia inicial de quando ela nasceu, né? Porque a terra, quando tem um incêndio, a melhor forma de apagar é jogar terra em cima, né? Porque vai apagar rápido. E a terra também tem toda essa questão de abraçar, de acolher, né? Então, uma alimentação que venha da terra, evitar coisas, por exemplo, que são ácidas demais, porque aí a gente vai evitar toda essa questão, né? Das espinhas, por exemplo, que ficam muito aparentes nesse momento. E essa mulher, né? Essa menina que entrou, que inaugurou sua vida cíclica, ela vai ser, a vida cíclica dela vai ser pita sempre, né? E aí quando chega lá na transição para a menopausa, ela vai começar a entrar na fase vata. Então isso vale para todas nós que ainda menstruamos, né? Ter esse cuidado com as coisas que são industrializadas, procurar comer mais coisas que venham da terra, né? E quando a gente está no nosso período menstrual, a Ayurveda diz que é uma limpeza natural que o nosso corpo faz. É um detox natural, né? Ele, ele se desfaz daquilo que não é mais necessário. Então, seria um período muito interessante para a gente, mulher, fazer um detox alimentar também nesse momento, sabe? É bem difícil, tá? Eu confesso que é bem difícil, porque é nesse momento que a gente quer comer as bobagens todas, a gente quer comer chocolate, a gente quer comer fritura, mas aí tem toda essa questão, né? O meu corpo realmente necessita disso? Ou é a minha mente que já se acostumou, que já ouviu, né? Que, ai, tá no período menstrual ou tá na TPM, então tem que comer um chocolatinho para acalmar. É bem interessante, assim, a gente observar no Dai, que... Oi, deixa eu fazer uma observação agora, já que você está falando de doce, né? Segundo o Ayurveda também, como a gente está fazendo esse processo de limpeza, nesse momento é o momento que, como tu falou, né? A gente deveria se nutrir. E essa questão do doce é porque o corpo chama
o sabor doce, né? Na verdade, o doce para o Ayurveda não é o açúcar. O doce Uhum. para o Ayurveda, como a Daya está falando, é raízes, né? Todas as raízes, são as tâmaras, o melado, enfim, né? Isso que é o doce para o Ayurveda. Então, o corpo ele está pedindo essa nutrição, mas ele não pede chocolate, não. Ele pede esse doce do Ayurveda, né? Ele está pedindo essa nutrição, né? Isso que eu queria colocar. E a questão do detox também, não só na alimentação, mas o detox visual, o se olhar para dentro, né? O ficar sozinho, o se perceber. O Ayurveda fala muito que nesse período a mulher não deveria, por exemplo, não deve ter relações sexuais, né? Porque o fluxo da menstruação ele desce, né? E o orgasmo é um fluxo ascendente, né? Isso, é. Então, nesse momento, a gente deveria se resguardar, e inclusive, assim, de fazer coisas muito pesadas, né? Se resguardar mesmo. Isso que tu traz, né, me faz lembrar muito, assim, dessa sabedoria das avós, né, que a ginecologia natural resgata e que, na verdade, vem da Ayurveda, dessa coisa milenar, né, que foi o primeiro sistema de organização de saúde, né, de que se tem notícia, assim. Então, isso vem de muito mais tempo do que a gente imagina. Mas as nossas avós já diziam isso, né? Ai, tá menstruada, não pode, por exemplo, botar o pé no chão, tem sim que cuidar, né? Tem que ficar quentinha, tem que comer coisas que vão aquecer, e é isso que a Ayurveda traz, sabe? Porque o que que acontece? Quando a gente está no nosso período menstrual, a gente está extremamente sensível, né? O nosso corpo está passando por um movimento muito grande. Então a gente precisa sim, né, manter a região do ventre aquecida, né? Eu tenho um pano que eu enrolo na minha cintura, assim, ao redor do ventre. Quando eu estou menstruada e pode fazer 40 graus de calor, eu estou enrolando aquele pano ao redor de mim, né? Porque Faixinhas, né? Tem as faixinhas também que você pode usar. isso, né, que vai trazer esse aconchego, que a gente precisa desse aconchego nesse momento, né? E não dá para andar descalço mesmo, tem que botar um chinelinho, tem que andar de meia, fazer um escaldapés, né? Comer umas comidinhas quentes, assim. Então, evitar coisa gelada quando a gente está menstruada, por mais calor que seja, né? A Ayurveda já vai dizer que a gente não deveria comer nada que não seja na temperatura do nosso corpo. Então, tipo, água gelada nunca, muito menos quando a gente está no nosso período menstrual. Então, a gente vai trazer o quentinho para dar essa nutrição, né? E trazer esse doce que vem das frutas, que vem das raízes, esse doce natural, né? Não que, ai, a gente não pode, mas a gente pode experimentar fazer diferente, né? Testar e perceber como o nosso corpo vai reagir. Porque é bem interessante. Quando a gente faz isso, os sintomas que de repente a gente pode ter de cólica, de dor de cabeça, de irritação, eles diminuem consideravelmente, né? Então não é uma coisa assim do outro mundo, são coisas simples. E de repente, se eu não dou conta de fazer tudo nesse ciclo, eu vou experimentando. Eu começo de um jeito, sabe? Eu começo botando uma meinha no meu pé. Aí no próximo eu cuido mais da minha alimentação. E daqui um pouco a gente tem um rol de coisas, né, que podem nos auxiliar a ter um período menstrual gostoso, porque menstruar pode e deve ser gostoso, né? Claro que a gente foi ensinada que, ai, que saco esse negócio. E aí eu vou menstruar, eu tenho que ter cólica. Porque parece que se você não tem cólica quando você menstrua, você é um bicho do outro mundo. Muito doido isso, né? Então, a gente pode ter uma menstruação leve, saudável, tranquila, sem essas dores todas. E se porventura isso acontece, a gente pode usar esses recursos, né? Como botar um paninho quente na região do ventre,
né? Ou as bolsinhas, né, de sementes, bolsinha de água quente, alguma coisa que vai trazer esse calorzinho, assim, porque tem toda uma questão, né, que o calor vai dilatar também os vasos sanguíneos, vai permitir que o sangue flua melhor, né? E tem também toda essa questão da nutrição e do cuidado. Então, a gente pode fazer coisas simples e que vão fazer toda a diferença durante o nosso período menstrual, né? Porque o que a Ayurveda vai dizer? Que como a gente passa, né, naturalmente por essa desintoxicação, essa limpeza, ela vai ser feita de tudo aquilo que a gente consumiu, né, tanto fisicamente como energeticamente, no mês seguinte. Então, os cuidados, na real, eles já começam lá atrás, né? Já se percebendo, já tendo uma alimentação mais consciente, né? E como a Ângela falou, né? Não só numa questão alimentar, mas de tudo, assim, do que eu consumo no meu dia a dia, porque a Ayurveda vai dizer que a gente digere tudo. A gente digere as informações que a gente lê, a gente digere as músicas que a gente ouve, a gente digere o mundo ao nosso redor, né? E tudo aquilo que a gente coloca para dentro, lá durante a menstruação vai sair. Então, olha que interessante. Se a gente colocou coisas leves, essa saída vai ser leve. Se a gente colocou coisas pesadas, vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Então é bem importante assim ter esse cuidado antes, especialmente assim os 3, 4 dias que antecedem a menstruação, porque aí o corpo ele já está se preparando para esse movimento de descida, de limpeza, e aí a gente já começa antes de se cuidar, né? Com chá, com alimentação, com o aquecimento do nosso corpo, para a gente passar por esse ciclo de uma forma mais leve, porque pode ser muito mais tranquilo do que disseram para a gente que era, né? Gurias, eu tenho uma pergunta, já que estava ouvindo aqui vocês, né? A Ayurveda, ela traz uma percepção, um sentir em relação ao ciclo da mulher, no sentido dele atrasar ou dele ser mais curto, em função dessa questão nutricional, enfim, de tudo que ela trata, né? Tudo que ela, o olhar que ela tem sobre o ser. Vou começar, tá? Sim, Daí depois complemento, tá? vai lá. É, na verdade, assim, ó, pro Ayurveda também, dependendo da tua constituição inicial, do teu desequilíbrio, né? Vai haver diferença, assim, no ciclo, no fluxo. Por quê? Porque, como a Day estava falando antes, é uma fase bem pita, né? A menstruação, ela é pita. Então, uma mulher que tem constituição pita, que é mais fogo e água, ela tende a ter uma menstruação, um fluxo bem maior, né? Geralmente aquelas pessoas que têm um ciclo maior e um fluxo muito maior de sangue, né? De menstruação. A mulher vata e a mulher kapha já não é muito, sabe? Já é um ciclo bem reduzido. E quem tem a constituição mais vata também tende a ter mais cólica, né? São mais suscetíveis, assim, a ter mais dor. Então, nessa questão, a Ayurveda também tem algumas diferenças, sim, e a gente pode, por isso que é bom sempre estar atenta, né? A gente estar atento dos nossos desequilíbrios e tentar sempre manter o equilíbrio para não ocorrer esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito vata e eu tenho muito cólica, né? Faz um tempo já que eu não tenho mais tanta cólica. Mas assim, sempre tentando me equilibrar, né? Fazendo essas observações, esses cuidados para quando chegar o meu período menstrual, para ser mais tranquilo. Gratidão. E outra coisa que o Ayurveda traz, né? Além de ter a constituição de cada mulher, as fases do ciclo, elas são regidas por diferentes doshas, né? A menstruação, como a Ângela falou, é bem pita, né? Porque pita rege o sangue e tudo que é vermelho, assim. Então, por isso que a gente
tende, né, a ter um pouco mais de irritabilidade durante o nosso período menstrual, porque a irritabilidade é a marca registrada do Pitta. Mas, né, por exemplo, como a Ângela disse, se uma mulher é cafa, pode ser que ela vai ter uma tendência a ter um período menstrual mais melancólico do que irritável, né? Então vai depender muito de cada mulher, e aí entra muito essa questão, né, que a gente trabalha tanto da autoobservação, né? Como que eu me sinto, como que eu me percebo, e como que eu me percebo fluindo dentro do ciclo. Porque, então, né, enquanto que a menstruação é pita, a ovulação, por exemplo, é kapha, né? Que é terra, que vai trazer toda essa questão da nutrição, da vida, né? E aí a gente vai ter as pré, que elas vão ser um pouco mais vata, né? Porque vai ter um movimento ali, porque na real, assim, né? Vata, ele vai estar de pano de fundo regendo o ciclo inteiro. Porque para que o ciclo aconteça, precisa ter movimento. E movimento é característica do dosha vata. Mas, especialmente, as fases pré, que são assim meio no meio e que precisa desse impulso para as fases, né, maiores de menstruação e de ovulação acontecer, elas vão ser bastante vata também. Só que o que isso quer dizer, né? Que a gente vai realmente precisar cuidar de não exagerar, né? Especialmente, por exemplo, na pré-menstruação, né? Que eu não gosto de chamar de TPM, porque a gente não precisa ter TPM, né? A gente não nasceu para ter TPM, a gente nasceu para viver a pré-menstruação, se preparar para menstruar, né? Fazer esse movimento de chegar até lá. Então, é bem importante, né, que a gente cuide dos excessos, dos exageros, de fazer movimento demais nesse período. Porque já é um período que está regido por Vata, que já é o cara que vai cuidar do movimento. Então, se eu já estou nessa propensão, né, se meu corpo já está sentindo isso, eu me movimento mais ainda, aí a minha menstruação vai ser um pouquinho mais difícil, porque a menstruação é o momento de, como a gente já falou, parar, de se acolher. Aí, de repente, por exemplo, as dores vão vir porque eu queria estar fazendo as coisas e o meu corpo está me pedindo para eu parar e deitar e dormir, né? Então, é bem interessante, assim, a gente observar isso e sempre, né? O nosso corpo, ele dá as respostas para tudo. Se a gente pergunta e dá o tempo para ele responder o que, que ele está querendo, o que, que ele está precisando, ele vai dizer. E aí, a partir disso, a gente vai fazendo os movimentos no nosso dia a dia. E a vida foi muito mais tranquilamente. Gratidão. Eu vi que alguém colocou um comentário ali, precisa muita atenção e sensibilidade para vivenciar a Ayurveda, né? Essa autoobservação, é o autoconhecimento, acredito que diário, né? Todo dia. Todo dia se autoobservar. Não sei se quem está assistindo tem alguma pergunta para fazer para as meninas. Acho que estou achando tão interessante a gente falar sobre esse assunto, né? Aqui alguém botou acho, alguma coisa a mais. Não, acho que é do áudio. Mas A gente acredito que o falou, tá tranquilo o áudio agora. A gente falou bastante, né, da fase pita, que é essa que a gente passa, na verdade, boa parte da nossa vida sentindo. Mas depois tem um momento em que a gente vai entrando na fase vata, que é o momento que a gente vai fazer a transição para menopausa, né? E eu acho que a Ângela tem algo bem interessante para contribuir sobre isso. É, deixa eu tirar aqui. Na verdade, como eu estava comentando lá no início, né? Então, a fase da menopausa, então, ela é mais caracterizada pelo dosha vata, né? É onde que ele atua, né, na fase da vida. Vocês estão me ouvindo, meninas? sim, estamos te ouvindo. Depois a gente responde a pergunta que está colocando. Então, tá. E como o dosha vata, ele é mais ar e éter, né? Ele é mais seco. Então, por isso que a menopausa, ela vem também com essas características de frieza e de secura,
né? Que a maioria das mulheres chega nessa fase tem essas queixas também de secura, né? Então, por isso que o Ayurveda, ele começa a olhar, né, para a saúde feminina lá no início, para que a mulher venha durante a vida dela se cuidando, e tanto da alimentação, então, todos esses cuidados, né, para que se chegue nessa idade vata, ele equilibrado, digamos assim, né? Porque o dosha vata, ele é o dosha que desequilibra os demais, né? Digamos assim, é o pior dos doshas, digamos assim. Se ele está em desequilíbrio, tu não vai tratar, ele vai desequilibrando os demais. E dependendo do tipo de desequilíbrio, se chegar aos três, o Ayurveda diz que quando os três doshas eles ficam em desequilíbrio, começam a surgir as doenças mais graves, né? Como câncer, e doenças autoimunes. Então é muito importante assim a gente passar toda a nossa vida nos observando e nos cuidando para que quando a gente chegar lá na idade vata, que é onde que ele vai estar mais atuante, esse dosha, a gente consiga estar bem, a gente consiga estar saudável, né? Não chegar lá já desequilibrado, porque daí vai ser horrível, né? Então, ter, assim, alguns cuidados no dia a dia, né? A gente chama de dinacharya, né? As rotinas diárias, né? O que a gente faz muito no Ayurveda, principalmente para mulheres que estão entrando, não só para que estão entrando, mas principalmente para essas que estão entrando na menopausa, é essa questão que a Daya falou antes, das terapias de oleação, das massagens, né, ayurvédicas. Isso é muito importante. Por quê? Porque como é uma fase mais seca, a gente vai se nutrir com um óleo, né? O principal órgão, nosso principal, maior órgão, digamos assim, do nosso corpo é a nossa pele, né? Tanto que o Ayurveda diz assim, ó, que a gente só pode passar na pele que a gente pode consumir, né? Então, tudo que tu passar aqui vai lá pro fígado, né? Então, fazer essa oleação, essa nutrição externa, não só interna, mas externa também, né? Para diminuir essa secura quando a gente chegar lá nessa idade, tá bem. Uma dica aqui que a gente dá para vocês é, nessa idade, já a maioria das mulheres já pode usar o óleo de gergelim mesmo, né? Esse óleo que a gente encontra no mercado, que é o mais indicado. Ele é um óleo quente, ele é um óleo que também, por ser de gergelim, vai ajudar nessa questão da, da osteoporose também, porque ele tem cálcio, né? Então, consumir mais cálcio, passar o óleo. Tem algumas terapias também, que daí o Ayurveda também segue e que a mulher também pode fazer, que é deixar o óleo na boca, que é a ganducha, né? Que vai ajudar muito nas questões hormonais. Deixa de manhã em jejum, a gente raspa a língua, né? O Ayurveda tem essa rotina também do raspar a língua para tirar todas as toxinas que o corpo eliminou para fora durante a noite, né? A gente elimina não só pelas excretas, xixi, cocô, mas também pelo suor e pela língua, né? Então, fazer essa raspagem da língua, botar esse óleo na boca, pode ser um óleo frio mesmo, né? Não precisa fazer gargarejo e não engolir o óleo. É só deixar mesmo na boca, que ele vai fazer todo esse processo de limpeza e vai agir também nas nossas glândulas, né? Porque a gente tem vários pontinhos também, várias glândulas, enfim, que vai ajudar nessa questão dos hormônios, né? E também essa questão da oleação é muito importante, pelo menos uma vez na semana, 3 vezes na semana, melhor, né? Quanto mais fizer, melhor, digamos assim. Se puder fazer todo dia, excelente, né? Mas fazer essa oleação, assim, passar aquele olhinho, fazer aquela massagem de leve, não precisa nada de massagem pesada, né? Se possível, pro Ayurveda, a gente faz também oleação na cabeça, que a gente tem um ponto marma aqui, a gente coloca o óleo, sempre óleo morno, tá, gurias? Bota o óleo aqui, faz uma massagem nas orelhas, nos braços, todo o corpo, né? Nos pés, no umbigo, né? Fazer
essa automassagem, dá esse carinho para ti. E aí você deixa assim, no mínimo 30 minutos. Se conseguir 30 minutos, tá ótimo, né? Isso vai ajudar, então, a equilibrar esse dosha, esse vata, né? E vai ajudar a nutrir também. Isso é uma prática muito utilizada que geralmente eu, pelo menos para as minhas clientes, assim, eu passo sempre, né? Ter esse cuidado da oleação para chegar lá nessa idade bem, né? E, com certeza cuidar da alimentação também, fazer exercício físico, se conseguir de repente fazer uma yoga, que trabalha a mente também, né? E o corpo físico, combinado com uma musculação, alguma outra atividade assim, é ótimo também, né? O que mais? Usar óleo de coco no lugar do sabonete íntimo, né? Também o óleo de coco ele vai lubrificar, ele é antifúngico. Então, isso tudo também, né? A gente vai utilizando, assim, são várias ferramentas, assim, agora que trazer tudo, né? É muita coisa para trazer agora. E tudo também vai depender do desequilíbrio dessa mulher, né? Tu tá numa idade vata, sim, tu vai estar entrando por uma idade vata, mas muitas vezes é uma mulher que está também extremamente pita, porque a gente pode estar desequilibrado em 2 doshas, né? Às vezes até em 3, como eu falei. Então, é interessante a gente se conhecer, e também, se possível, buscar saber qual o teu desequilíbrio ou orientação, assim, de uma terapeuta, né? Que ela vai te passar bem certinho, assim, todos os procedimentos, toda essa rotina diária que tu tem que ter para se chegar lá na frente e ter, então, um final de vida, assim, com mais saúde, né? Final de vida, não vamos dizer final de vida, né? O início da vida. A passagem para outro lugar. Chegar lá nos 50, assim, e aproveitar, né? A vida, assim, bem, sem doenças, né, Aline? Sim, com certeza, com qualidade de vida, né? Tem uma Qualidade de vida. falar que trouxeram todas as fases da mulher e tem uma fase que uma mulher perguntou, né, a respeito do puerpério, se tem alguma orientação da Ayurveda nesse sentido. Muita nutrição, né? Porque, segundo o Ayurveda, a, a mulher, ela desgasta muito o corpo físico, desgasta muito a mulher, né? Então, essa mulher, sim, tem que ter um acompanhamento, e muita nutrição para essa mulher, né? Não sei, Daí, se quer colocar mais alguma coisa, assim, Sim, de novo, mas né? No puerpério, a mulher está nessa questão, né, do CAFA ainda, porque ela acabou de terminar a gestação, né? E ela está muito nessa conexão com a criança, ela está conectada com a terra. E aí a gente precisa lembrar que a terra é lenta, ela vai devagar. Então, eu acho que a grande sacada, né? Primeiro de tudo não tenha pressa, né? Claro que falar é fácil. Quando você tem um bebê para cuidar, uma casa para cuidar e um monte de coisa para fazer, né? Mas não ter pressa, assim, não ter pressa de se adaptar, primeiro de tudo, porque realmente vai levar tempo, né? E ter essa questão de se nutrir, porque como a Ângela falou, né? Tem um desgaste físico, psíquico, emocional bem grande. Então, buscar essa nutrição na alimentação, comer coisas que venham da terra, que você vai estar nutrindo você e o seu bebê, né? E ter essa rotina de ter algum tempo para si, né? De repente, não dá para fazer a oleação no corpo inteiro, porque às vezes, vamos ser realistas, não dá tempo mesmo, né? Você pode fazer nos seus pés. Pega um olhinho, aquece e tira 5, 10 minutos para fazer uma massagem nos seus pés. Bota uma meinha quente e vai dormir, vai deitar, né? E comer assim caldos, comer sopas que vão aquecer, sementes, né?
sementes, né? Tudo isso. sementes, a tâmara também tem essa questão da energia também, ela é docinha, não sei se todos conhecem, né? Tem uma tâmara que é jumbo, assim, ela é maior, ela é mais docinha, ela é maravilhosa, é muito recomendado também, né? Para nutrir essa mãe. E o Ayurveda também, apesar de trabalhar com essa mais alimentação, enfim, a gente também utiliza algumas ervas, né? Algumas ervas. Então, dependendo, se é uma mãezinha, por exemplo, que não tem leite, a gente prescreve uma erva para ela que vai ajudar, né, a produção de leite também, né? Estou encantada aqui ouvindo vocês. Ou Quem tá... Aline, Tem uma outra pergunta que é em relação às dores, né? Mas eu acredito que buscar esse equilíbrio no todo, né? Mas claro, vocês vão nos orientar nesse sentido, né? A Ayurveda pode ajudar nas dores. Depende em que tipo de dor, né? Acho que É. Eu não sei se foi no hoje a gente estava falando de cólicas, né? Ou se que tipo de dores, enfim. a Adele, Mas que se você tiver aí, que conta para nós o que seria, para que eu as não meninas... sei eu não sei nem quantos minutos a gente tem ainda, né? Agora deu, é 9 horas agora. A gente começou, acho que era umas 8h05. O Instagram 5 minutos. tá sustentando assim muito tempo de live. A última que eu fiz deu 1h10 com as meninas. Ah, que legal. Então acho que Não, temos porque mais assim, 5 minutos. tem Eu acho muito. que depois a gente faz um perguntas e respostas, uma próxima Não, live. porque tem muita informação ainda, assim, o que a gente tá passando para vocês não é nada, sabe? Teria muito assunto ainda, né? Claro, e quem está aqui acompanhando, né? Vocês podem entrar em contato com as meninas, se conectar com elas, honrar o trabalho delas, né? E procurar esse cuidado mais específico. Aqui, claro que a gente adoraria ficar, teria muito o que falar, né, meninas? Assim, que não contemplem 1 hora de live, mas eu acredito que tudo que elas trouxeram aqui já trouxe muita clareza e trouxe esse olhar, né? Esse querer se autoconhecer, se perceber, que é a intenção, né? Para que a gente possa desenvolver um novo olhar sobre a nossa saúde e sobre essa conexão Sim. feminino com a saúde dessa mulher. Elas falaram de todas as fases, achei fantástico assim essa relação que tem com cada fase, né, da vida da mulher. Ela colocou ali que é a dor lombar, a dor no cóccix. assim, ó, em linhas bem gerais, né? A Ayurveda vai dizer que quando a gente sente dor, o nosso vata está desequilibrado. Ou seja, a gente está com ar e éter muito altos. E isso pode vir de muito movimento na nossa vida. Então, a primeira coisa é desacelerar. É porque o corpo, se está doendo, ele está dizendo assim, ai, dá uma paradinha porque eu preciso respirar, né? Então, a primeira coisa é dar uma desacelerada. E buscar conectar com a terra, né? Botar o pezinho na terra, de novo, comer coisas que venham da terra e trazer nutrição e aquecimento, porque o dosha vata, ele é um dosha frio. Então, quando a gente aquece, a dor, ela fica mais suave, né? E aí entra essa questão que a Ângela trouxe da oleação. Então, por exemplo, é no cóccix, né? Ali no lombar e tal, que ela falou que é a dor. Isso. O que que ela pode fazer, né? Pegar, por exemplo, um olhinho de gergelim, dar uma leve aquecidinha, né? Se conseguir aquecer ele tipo, em banho-maria, assim, legal, que aí o óleo fica bem morninho. Mas não pode ser quente que vai queimar a pele, né? Tem que ser confortável, assim. Mas se não dá, põe na mão mesmo, dá uma aquecida e faz uma massagem em movimento circular lá na lombar, né? É. Ou, Todos os dias. Porque, ou como a até, Ângela, desculpa, né? Ou até assim, ó, fazer tipo um pitu com algodão, né? O pitu no Ayurveda, ela pode pegar e embebedar o óleo morno
num chumaço de algodão mesmo e aplicar na região, né? Vai deixar, pode até botar uma bolsinha de água quente em cima para manter esse óleo mais morno. O que não pode deixar é esfriar o óleo, né? Sempre o olhinho morno. Quando tiver mais friozinho, tem que retirar e ir trocando, ou se não, retirar e tomar um banho morno, enfim. Pode E, ser um óleo de gergelim, como a Daya falou, e muitas pessoas usam também o óleo de rícino, né? Que é Uhum. bem indicado. e Né? assim, ó, outra coisa bem importante, né? Especialmente ali na região da lombar, depois que colocou o óleo, né? E do jeitinho que você pôs, aquece a região, né? Bota uma roupa que vai tampar ali, não pode pegar vento de jeito nenhum e não pode botar o pé no chão depois que faz isso. Porque o frio ele vai subir pelos pés, pelas pernas, vai chegar lá na lombar e vai botar a perder todo o movimento que você acabou de fazer, né, terapêutico. É. E eu vejo muito, Aline, assim, quando eu atendo, que de uns anos para cá veio muito essa questão do não usar óleo, né? Agora todo mundo consome comida, tipo, não bota um pingo de óleo no corpo. Isso, para o Ayurveda, de certa forma, também é uma coisa que vai te prejudicar, porque nós somos, digamos, uma máquina, né? A gente precisa a gente chama de snigdha, né? A gente precisa dessa oleação, né? Para as nossas articulações também funcionarem. Claro que a gente não está dizendo aqui para você consumir o óleo de cozinha, né? Mas consumir óleos bons, que no Ayurveda a gente usa muito o ghee, né? Ou aqui no Brasil a manteiga clarificada, né? Que é um pouco diferente do ghee, mas é um processo um pouquinho diferente, enfim. Mas que é uma manteiga, que é um óleo, enfim, muito bom, que é o ghee. Então, começar a consumir mais esse óleo ghee, ou o óleo das das sementes, né, do abacate, pode até tomar um ômega 3, mas colocar alguma untuosidade para o corpo, né? Porque, como eu falei, se tu não colocar numa máquina, por exemplo, ela vai ficar seca, ela não vai funcionar. E nós, a mesma coisa, né? O Ayurveda, pelo menos, tem essa visão, assim, que a gente precisa de um pouco de oleosidade, né, no corpo. Eu Agora, vou contar uma experiência minha, né? Tem um cachorrinho em casa que ele tava travando a cada momento, sabe? E levava para fazer a injeção e tal. E a gente tratava ele, como tava dentro de casa, a gente acabava tratando ele só com a ração. E foi um dia que eu falei pro meu marido, não, mas se se aplica pro Ayurveda, pra gente, a gente vai aplicar para ele também, se aplica para tudo, porque todo mundo, segundo o Ayurveda, nós somos esses 5 elementos, né? E comecei a dar o ghee para ele junto com a ração e um pouquinho de arroz ali, sabe? E guria, assim, ó, foi 1 mês de tratamento, ele nunca mais voltou a ter essas dores, sabe? Então, só para contar assim como é importante ter, sabe? Vem muitas questões agora de modinha, né? Tipo, a água com limão, né? De manhã em jejum. A água com limão, ela também vem do Ayurveda. Tem muitas coisas que tá sendo trazidas do Ayurveda que são lá de 5, 3 mil anos atrás. Só que muitas vezes as coisas vêm distorcidas, né? Porque o Ayurveda, por exemplo, ele fala da água do limão. Só que não é um limão inteiro e não é para todo mundo. São algumas pessoas que devem tomar água com limão, né? Então a gente vê que vem muita coisa distorcida, né? E essa questão assim do óleo na comida, eu vejo que muitas pessoas aderiram a isso, a não usar nenhum óleo. E isso está sendo prejudicial, né? Por Sim. quê? Porque quando tu não tem óleo, por exemplo, não consome óleo e o corpo precisa, eu sempre dou esse exemplo para os meus clientes, né? O corpo ele é inteligente, ele vai buscar onde tem. Onde é que nós temos óleo? Na bainha de menina. E o que acontece quando a gente não tem mais óleo na bainha de menina? Alzheimer, né? Começa toda aquela complicação, assim, e vem, né, esse tipo de doença. E como a gente está vendo muito isso hoje está muito presente isso, né? Então,
vai a dica aí também. Comecem a usar não óleo de cozinha, né? Mas usam um ghee, a manteiga clarificada, assim, um óleo bom. Tu falou uma coisa agora, mas claro que isso daria uma outra live, mas só vou fazer uma pergunta. Se nós somos esses 5 elementos, né? Então, quando a gente busca conexão com os elementos, eu gosto muito, assim, nas minhas práticas de purificação e pelo próprio renascimento, tá buscando essa conexão, principalmente com o fogo. Dependendo do dosha que a gente tem, pode gerar um desequilíbrio, né? E se eu. Mesma coisa, se eu sou uma pessoa. Eu ia perguntar a respeito da respiração. É que a respiração ela é uma ferramenta de purificação que traz para a consciência, para a presença. Mas também poderia, por exemplo, assim, se eu trabalho muito esse elemento dentro de mim, através de ficar respirando, fazendo muitas práticas de respiração, ou muitas práticas de purificação diante do fogo, isso pode alterar a questão do meu dosha gerar um desequilíbrio. Uhum. Não, tanto é que a gente acaba se conectando mais, né? Digamos assim, com o etéreo, por quê? Porque tu já tá, tu buscou mais o ar, né? Então tu tá mais areéter, quanto mais areéter, mais a gente se conecta, né? Falam muito assim do Chico Xavier, né? Que o Chico Xavier, ele era muito assim, de ter essa conexão. E ele, para não, dizem, né? Conta uma história que ele, para ele não passar por outro lado, ele uma vez por semana ele comia carne, né? Não porque ele queria, mas ele comia carne por quê? Porque a carne ela é terra, ela é pesada e trazia ele de volta. Interessante, né? E isso também fala muito das nossas preferências alimentares, né? A respeito do porquê que às vezes a gente faz escolha por certos alimentos. É um próprio, assim, o corpo talvez solicitando essa busca desse equilíbrio, né? Exatamente. Na real, o que acontece é assim, ó, se você tem um perfil mais pita, por exemplo, né? Você vai ter preferência pelo elemento fogo. E aí você vai gostar de coisas que venham do fogo, você vai gostar de comer coisas mais picantes, mais ácidas, né? O nosso corpo, né, nessa questão do dosha, ele vai querer aquilo que ele já conhece, o que já é familiar para ele, entendeu? E aí é o nosso desafio de buscar a outra ponta que vai trazer o equilíbrio, né? Então, por exemplo, o pouquinho que eu te conheço, eu imagino, né, que tu tens um pita bem presente, né? Tanto que tu acabou de dizer que tu curte umas coisas no fogo. Então, E, é que eu tive a experiência de ficar vários dias na frente do fogo, respirando na presença do fogo. E quando eu voltei, eu tive um processo na pele de um ressecamento, assim. uhum, né? Porque sabe aquela coisa, tudo que é demais faz mal, mesmo que seja uma coisa boa, né? Isso a Ayurveda fala muito assim. A dose, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, ter esse equilíbrio, né? Se eu já sei, por exemplo, que o meu doce é pita, eu vou maneirar nas coisas picantes, por exemplo, né? Eu tenho um pita bem presente também. Então, eu passei o verão inteiro sem comer muita pimenta, nem gengibre, que eu adoro. Então, agora, porque o verão já é quente, se eu já sou quente, eu estou numa estação quente, eu vou comer coisa quente e vai dar ruim. Então, agora que o clima está mudando, ok, tô tomando um chazinho de gengibre e tal. Então, sabe, ter esse conhecimento não é para colocar a gente dentro de uma caixa, mas é para que a gente veja o que faz bem para mim e o que eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, né? Tanto dentro do ciclo, no caso das mulheres, como para todo mundo, assim, porque a vida diz que a gente é parte da natureza. A natureza é cíclica. Então, todo mundo é cíclico. Todo mundo, né? A gente só tem uma conexão um pouco mais especial, assim, com a ciclicidade, mas todo mundo é cíclico. E, então, assim, observar a gente todos os dias. E observar como está o tempo, como está o clima, né? Então, tipo, as coisas que eu comia no verão eram umas. Agora a gente está entrando no outono,
a alimentação começa a mudar, o corpo começa a pedir coisas diferentes, né? De novo, o maior termômetro é o nosso corpo. Ele vai dizer exatamente o que ele precisa, né? Então, se a gente está prestando atenção, a gente está com essa conexão afinada com a gente mesmo, a gente vai saber o que fazer. Nosso corpo é inteligente. Meninas, tô adorando, mas é uma é 9 que nós vamos ter que ir concluindo esse movimento aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, né, podem, enfim, enviar para nós, colocar aqui abaixo da live, que as meninas podem responder, ou podemos também gerar uma próxima live, né, porque, enfim, eu acho que dá para interagindo assim. E eu quero agradecer vocês pela presença, por toda a contribuição que vocês trouxeram no dia de hoje. Foi maravilhoso, assim, eu estou encantada. Tinha, assim, pouquinho conhecimento, assim, algumas coisas, assim, e realmente imagino que é muito encantador, assim, inspirador estudar isso, e porque traz um empoderamento, né, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, e eu acredito que todo mundo que está aqui também amou e vai amar depois assistindo. Compartilhem essa live, por favor, para inspirar outras mulheres, empoderar outras mulheres nesse cuidado com a sua saúde, né, com o seu ser como um todo, porque eu acredito que a Ayurveda ela abrange de forma integral, né, o indivíduo, assim. Então, eu quero agradecer e deixa eu ver se alguém deixou mais alguma perguntinha. E é isso, amores. Não sei se vocês querem falar alguma coisa também, para concluir a fala de vocês. Eu acho que só agradecer, né, pelo espaço, Aline. Tem muita coisa a ser falada, assim, que a gente nem tocou, né, na formação, por exemplo, dos sete tecidos, né, Daia, que é legal também a gente saber sobre o processo digestivo, né, por que é tão importante para o Ayurveda, enfim, que vai ter que ficar para uma próxima live, né. Tem muita coisa, gente. Bom, nós duas eu acho que não podemos nem falar, né, Daya? É a nossa paixão. Quanto tempo de formação é, meninas? Depende, é em torno de 2 anos. Uhum. Geralmente os cursos são de 2 anos, né? Mas assim, é o básico do básico. A maioria das pessoas que estudam a Ayurveda diz que a gente vai levar em torno de umas 6 vidas para aprender tudo. Para integrar todos os conhecimentos. Acredito que Ah, há uma mudança de vida também, né? Porque você começa esses conhecimentos para a tua vida, vai mudando o olhar, né? Em relação à sua alimentação, ao seu É uma girada de chave assim bem grande, sabe? E é uma coisa tão simples, mas tão nítida, sabe, né, Daya? Depois que tu aprende assim tu aprende a olhar da visão do Ayurveda, é tão simples que a gente pensa, nossa, como é que nunca ninguém pensou nisso? Como é que a gente não sabia disso antes, sabe? Porque é uma coisa tão básica, tão simples, mas que a gente não se dá conta. Então é muito legal. E são coisas básicas assim do dia a dia, não é nada de mirabolante, sabe? Não é nada de coisas de outro mundo, assim. É, é bem natureza mesmo, assim, é bem, como a Daya falou, comer coisas naturais da estação, da tua região, enfim, pequenas coisas que a gente vai colocando no nosso dia a dia para se ter mais saúde, né? Exatamente. Bom, Aline, primeiro quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. É um desafio, né, falar sobre um conhecimento milenar em 1 hora, É, né? Mas eu acho que a gente precisa começar de alguma forma. E também não dá para a gente querer abraçar todos de uma vez só, né? Vamos aos poucos, assim. E eu acho que o que a gente precisa lembrar, né, é como a Ângela falou, a Ayurveda é básico, é simples, não é caro, né? Porque é tudo que vem da terra, da natureza. A gente basicamente cuidar da alimentação, é cuidar de si, é se perceber.
Só que o que precisa, né, é de constância. E aí isso sim vai fazer a diferença. E é gostoso, e pode ser gostoso. Tão gostoso que eu estava aqui agora pensando que depois lá nos meus stories eu vou deixar uma receita que eu aprendi com o meu professor de um doce que a gente pode fazer para quando a gente está lá naqueles nossos dias querendo muito comer um docinho. E esse tipo é um doce do bem, assim, que é delicioso, que é nutritivo e que vai ajudar. Então, terminando a live, eu já vou botar lá. Se alguém quiser, pode, né, ir lá copiar a receitinha para começar, sabe? Começar uma coisa de cada vez. E escolhe. Hoje eu vou dar conta de fazer isso, amanhã é isso mais aquilo. E quando você vê, você tá numa vibe assim, gostosa, sabe? Não pode ser pesado, tem que ser leve. E aí dá certo. Que ótimo. Gratidão, meninas, imensa pela participação de vocês. Com certeza foi uma contribuição enorme, uma inspiração, né? O projeto Mulheres Inspiram Mulheres. Tenho certeza que vocês inspiraram muitas mulheres, né? E vão continuar inspirando. É isso que eu desejo do meu coração, que o trabalho de vocês possa chegar a muitas mulheres, inspirando elas nesse autocuidado para consigo, nessa reconexão consigo através do seu corpo, da sua saúde, de olhar pela Ayurveda, tá bem? Amém. Beijo para você, Beijo. abraçar, Beijo. já. Gratidão, gratidão. Nos encontramos Gratidão. Beijo. online. Ah, Gratidão a vocês. Vou ativar os comentários, eu acabei aqui desativando um pouquinho. Aqui, se alguém quiser deixar uma gratidão para essas meninas maravilhosas, né, por favor. Temos aí várias pessoas que acompanharam. E a live vai ficar salva e eu vou colocar as meninas de colaboradoras, se elas quiserem também. A live fica lá no perfil delas para que todos possam acessar, tá? Um beijão. beijo, Beijo. até. Até! Tchau, tchau, gente.